Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Chato Falho nas redes sociais. Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro. Infelizmente, a gente tem que estar ligado o tempo inteiro. Ligado nos pilantras e também nos bagunceiros. E a gente se pergunta por que a vida é assim. É difícil pra gente e é difícil pra mim. Charlie Brown Jr. Difícil quem nunca passou por uma situação que alguém queria tirar vantagem em cima dos nossos esforços. Puxar o tapete e prejudicar uma construção de relacionamento ou carreira que vínhamos construindo com zelo em vantagem própria. Todavia, temos que ter em perspectiva que somos educados em uma lógica de escassez, que existe apenas um lugar ao sol, e não podemos parar de correr para não perder a única oportunidade que a vida nos dá. Nesse cenário de competição, é fácil vermos nossos colegas como ameaças. É um desafio tornar o ambiente de competição em um ambiente de cooperação. Quando a gente começa, né, a pensar, é um termo muito usado, né, a gente usa essa expressão o tempo todo, faz parte até, né, de ditado popular, enfim. Eu acho que é sempre uma expressão que a gente usa para falar uma traição mesmo, né, assim como a gente trouxe na letra do Charlie Brown, né, o lobo na pele do cordeiro, alguém que a gente confia, que tá ali, né, do nosso, a gente acha que pode contar, confiar, enfim, e quando vai ver, tá querendo só o nosso mal, né, e tá de uma maneira traiçoeira, pegando as nossas informações, enfim, o nosso companheirismo, para tentar se beneficiar, né, e se tiver que puxar o nosso tapete, né, se tiver que deixar a gente para trás, a pessoa faz isso numa boa, né? Então, eu acho que está muito ligado também a uma questão de confiança e de trair a nossa confiança para ter um benefício próprio mesmo, né? E eu penso muito nesse sentido mesmo, né? Alguém que a gente estava ali super contando e na hora que precisou, além de não ajudar, às vezes prejudica a gente, sei lá, né? E eu acho que puxar o tapete é um termo que está muito ligado à questão organizacional mesmo, né? A gente acaba usando muito mesmo para as empresas. Então, sei lá, a gente trabalha junto com a pessoa, né? Tá ali do nosso lado, tá? E aí, quando você vai ver, né, na tua frente assume alguma postura e por detrás, seja né, com outras áreas ou com um colega do mesmo time, aquela pessoa está ali fazendo a caveira da outra, minando as outras pessoas, influenciando de uma maneira negativa, né, o colega, enfim, né. As relações amorosas também tem, né? Super. De amizade também, né, Quantas amizades não se foram desfeitas por algumas puxadas de tapete nos relacionamentos amorosos? Pois é, né, às vezes, sei lá, sua melhor amiga aparece com teu namorado, né, quantas vezes isso não acontece, né, ou na família também, sei lá, a pessoa vem falando, né, o familiar chega no outro, relatando uma dificuldade financeira, aí a pessoa se compadece ali com aquela situação, empresta o dinheiro e nunca mais vai ver aquele dinheiro de novo, né. Sim. Embora o dinheiro também é uma coisa que você não empresta pra ninguém, né? Você se propõe a doar aquilo. Esperar que tenha retorno, assim, é bom, é ótimo, mas assim, é uma esperança, não dá pra ter certeza. Se você quiser ter certeza, é melhor não emprestar. Na universidade também, né, trabalho em grupo é sempre um desafio, por isso também, né, tem sempre alguém que faz todo o trabalho, aí chega na hora, né, outra pessoa vai e apresenta o trabalho, tomando, assim, sem dar os devidos méritos para quem realmente foi lá, se esforçou, enfim, né, então acho que em todas as relações tem um pouco, pode ter uma puxada de tapete, porque eu acho que isso está muito relacionado à confiança que você depositou naquela pessoa e no final é um gesto de egoísmo, né?
porque a pessoa só tá pensando no bem dela, né? Só tá pensando Egoísmo nela e mesmo, inveja, né? né? Uhum, exatamente. Já que o que você tem eu não vou conseguir ter, é, deixa eu te prejudicar para o teu que é seu, né? E tem sinais pra gente conseguir identificar isso? Ah, é que eu acho que vai de uma maneira muito particular, né? Não é uma receita de bolo nem nada, mas eu acho que tem alguns sinais que a gente pode ficar um pouco atento, né? Então, se dentro, seja assim, muito focada no ambiente de trabalho, mas de modo geral, quando você está trabalhando com alguém, seja uma pessoa que está abaixo de você, do seu lado, acima de você, que toda hora pega o teu crédito, né? Apresenta a tua ideia como se fosse da pessoa sem, né, dividir um pouco o mérito, enfim, né? Eu acho que se a gente também está passando por isso, é importante a gente criar também algum tipo de estratégia, né, para conseguir, de alguma maneira, tomar também um pouco desse mérito para si, né? Então, sei lá, né? Se alguém fizer isso com você, é legal chamar essa pessoa para conversar, né? E até levar também para o gestor, porque de uma maneira calma, estruturada, enfim. É, porque senão essa situação ela também vai minando a gente, né? Se a gente não criar alguma estratégia para lidar com isso, é muito delicado, né? Sim, com certeza. Acho que mais, né? Que vocês acham que pode ser entendido também como um sinal? Como sinal, ok, mas eu só percebo que algumas pessoas fazem isso inconsciente, né? Não de forma consciente, por exemplo, né? De repente pegar uma ideia. Tem muitas pessoas que, por exemplo, melhoram uma ideia que foi colocada, né? Utilizando uma anterior e não necessariamente dá esse crédito para a anterior. Né? Então, eu acho que também tem um lado que é isso que você comentou, do conversar e tudo mais, porque também, às vezes, a pessoa ela faz de uma forma que não é consciente, não é perceptível. E às vezes uma simples conversa realmente acaba resolvendo essa situação. No mundo, né, de empresas, eu vejo que isso também acaba sendo comum. A pessoa ela não tem noção, né? Às vezes do que tá fazendo. Pega uma ideia, pega um gancho, ou repete o que foi dito, complementa, se absorve aquela ideia e o outro é que fica com o crédito do que foi feito no projeto. Olha que interessante, que fenomenal a sua ideia, né? Não, foi com base numa anterior que foi falada, né? Então, precisa ficar meio atento. E tem também a questão do falar mal, né? Quando também acabam falando mal da pessoa. Só que aí a questão do falar mal é que até chegar no ouvido, né, da pessoa, leva um tempo também, né? Mas eu gostei bastante do que você falou, né? Que às vezes a pessoa não fez por mal, né? E aí a outra pessoa tá super achando que é pessoal e não é, né? Então, conversa faz muito sentido, né? Às vezes a pessoa não tem essa percepção. E quando ela passa a ter a percepção, ela começa a se monitorar mais. E ok, de repente, dar continuidade na ideia ou na fala que foi feita, né, foi dita anteriormente, mas dando esse crédito, por exemplo, na fala. Então, eu percebo que tem algumas pessoas que acabam não percebendo e, assim, uma simples conversa já se resolve ali. E de outros sinais, eu acho que é importante a gente falar também da questão do falar mal, né? Então, as pessoas falam muito mal também, e geralmente mais em subgrupos. Acho que a gente até falou num episódio sobre você criar um grupo, exclui algumas pessoas do grupo e cria um outro grupo só para falar mal daquela meio pessoa. Conspiratória, né? De todo mundo se unindo contra um indivíduo ou aquela pessoa sempre envolvida com o bullying em relação a outras, né? Ter o bode expiatório, né? Muito, muito. E assim, até você muitas vezes descobrir qual foi a raiz, né, de onde tudo isso começou, quando a pessoa fica sabendo, já aconteceu tanta coisa que realmente já passa a ter um ambiente muito tóxico para aquela pessoa ali. E às vezes realmente você precisa verificar e validar até mesmo o quanto sadio permanecer às vezes nesse time ou nessa organização, por exemplo, né?
Porque às vezes não é só numa conversa ou numa fala com o gestor, muitas vezes não vai se resolver, porque já se estabeleceu uma cultura de falar mal ali daquela pessoa, né? É isso que eu ia falar. Tem algumas culturas em que. Tem algumas culturas organizacionais em que isso é até fomentado, né? Tem algumas culturas em que se você não tenta ser mais esperto do que o outro, né? Se você não tenta tirar vantagem do outro, você não tem fit porque você é trouxa. E eu acho que as pessoas com tanto receio de serem trouxas, elas acabam se desconectando do que está acontecendo e entram em narrativas de aquela outra pessoa é o meu arqui-inimigo, é o meu vilão. E, né, quem tem vilão é o Batman. Você não tem vilão, você não tem inimigo, né? Você tem alguém que fez alguma coisa que teve um impacto negativo na tua vida, vai lá e conversa. E a gente, assim, onde tem confiança, existe a possibilidade de traição. E a confiança, ela é baseada em previsibilidade, né? Eu confio porque eu consigo presumir um padrão de comportamento naquele outro indivíduo, independente de qual a natureza daquela relação. Se eu me atento muito mais às palavras do que aos comportamentos, por exemplo, eu posso falar qualquer coisa, assim, para quem não me conhece, eu posso falar que eu tenho 1,90 m e sou loira, né? Posso falar o que eu quiser, não quer dizer que isso seja verdadeiro. E eu acho que esse é o ponto, né? Da gente observar não só aquilo que é dito, mas aquilo que é feito. Se você vê esse outro, né, com uma flexibilidade moral, ou mesmo com valores expressos diferentes dos seus, talvez a sua capacidade de prever, talvez a forma como a gente interpreta ou prevê o comportamento do outro precise ser refinado, né? Perfeito. E eu acho que tomar cuidado também para não dar o troco na mesma moeda, né? Porque às vezes quando a gente percebe, né, que alguém tá falando mal da gente, enfim, o que a gente quer é falar mal daquela pessoa também. E, então tomar um pouco de cuidado para não entrar nesse jogo de maturidade mesmo, né? É difícil essa situação, eu acho que quem já passou sabe, é doloroso isso, é ruim, né? Você descobrir que tem alguém querendo fazer a tua caveira. Mas ou senta com a pessoa e conversa, e eu acho que um cuidado interessante, né? Se a pessoa estiver fazendo isso, não chegar numa linha de acusação, né? Tipo, você tá falando mal de mim, não sei o que tem. Mas trazer a sensação que a gente tá sentindo, né? Porque eu acho que desarma um pouco a pessoa. Tipo, olha, nessa situação, quando você fez isso, tal, eu me senti dessa maneira, né? Então, foi esse sentimento que isso me causou. E não responsabilizar a pessoa, porque isso vai acabar desarmando ela um pouco, né? Vai facilitar o approach mesmo dessa conversa, né? Porque quem Ellen dando um exemplo de CNV, né? Comunicação não violenta. Sim, muito bem, muito bem. Até porque quem puxa o tapete, muitas vezes nem tá vendo se tem alguém em cima desse tapete que tá sendo puxado, né? Tá muito mais querendo ter o tapete para si. E aí são motivações diferentes, né? A motivação nem sempre é de prejudicar o outro. Quando você diz, oi, você me prejudicou, né? Me senti prejudicado pela tua ação, você apresenta pro outro talvez algo que não tenha sido percebido, né? Perfeito. Concordo muito com isso. E em situações de amizade também, em empresas, a gente tem também um fator de exclusão, né? Agora eu lembrei, a gente falou no episódio de amizade, inclusive, né, sobre isso. Eu lembrei qual foi o episódio. Então você tem, de repente, ali 3 amigos, 4 amigos, enfim, super amigos, best, tem lá grupos e tudo mais, e a partir de determinado momento pode ser que alguns eventos ali, ou alguns projetos dentro de uma empresa, determinadas pessoas do time ou do grupo acabam sendo excluídas, né? Então, de repente, também ficar atento a esse movimento que acontece, né? De repente, se é com a pessoa, né? Poxa, o que está acontecendo? Por qual motivo isso está ocorrendo dentro do meu time ou dentro do meu grupo de amigos? Porque o que eu vejo muitas vezes também no dia a dia é que a pessoa também não tem essa noção, né, de que não está investindo, às vezes, na amizade, não está investindo satisfatoriamente, às vezes, no time de trabalho,
né? E aí, quando ocorre, às vezes, um novo projeto, uma nova coisa para ser feita, quer ser incluído pelos demais. E aí acaba entrando nesse outro lado de vitimização. Então precisa balancear e precisa entender direitinho o que está acontecendo ali, né? A exclusão, quando ocorre, que de repente, quais são os fatores que estão envolvidos, por exemplo, numa exclusão de uma pessoa, de um projeto, de um time, enfim, de uma amizade, de um rolê, enfim. Quando a gente fala puxar o tapete, passar por cima de alguém, enfim, eu acho que vai numa linha muito do que de caráter, né? O que é certo e errado, quais são os nossos limites para a gente alcançar algum objetivo, como que a gente lida mesmo com culpa, né? Então, se a gente percebeu, puxa, né, fiz algo com alguém que não foi tão bacana, que machucou aquela pessoa, como que eu lido com aquilo? Eu sinto alguma coisa ou é normal, né? Mas eu também penso que tem uma diferença quando a gente fala do conceito de competição e competitividade, né? Porque competição só tem um lugar, né? Quando a gente trabalha muito com o conceito de escassez, né? E competitividade é tentar sempre melhorar, enfim, né? Ter várias pessoas, vários fatores para chegar em algum objetivo, mas não necessariamente tem um lugar só, né? Então, sei lá, PLR da empresa. Não, é uma questão de competitividade, não competição. Se a empresa bater a meta, a pessoa bater as metas individuais, todo mundo vai ganhar a PLR, né? Não é que tem uma PLR só e aí todo mundo está competindo pela mesma coisa, né? Mas, de modo geral, tanto essa cultura de competição como competitividade, a gente está gerando pessoas inseguras, com medo, ansiosa, né? Porque no final do dia, se a gente está sentindo a necessidade de puxar o tapete de alguém, ou às vezes, como acho que a Bia trouxe, né? Não necessariamente, nem sabia que tinha alguém em cima daquele tapete, mas queria demais aquele lugar porque eu tô dentro dessa corrida maluca, né? Também reflete uma insegurança minha, né? Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir o lugar ao sol, né? Você falou de corrida maluca, agora eu vou ficar com a musiquinha do Pegue o Pombo na cabeça, sabe? Legal, era essa a intenção. Espero que todo mundo fique também, Com Pegue o né? E Pombo Lugar na ao cabeça. Sol. E Lugar ao Sol é outra música do Charlie Brown, né? É, também, Ah, é tá. Você verdade. viu? Eu tô muito musical, gente. Eu acho. Começamos a pauta com uma música, né? Agora várias coisas, enfim. E no final também, né, quando a gente é muito cheio de si, né, muito voltada pra gente mesmo, e tem uma questão até social nisso, a gente não constrói ponte, né? É muito num. Cada um é cada um e ponto, né? E o que a gente vai alcançar enquanto sociedade vai ser solidão, né? Porque se eu tô num tapete, num lugar que só tá eu, em qual espaço que eu consigo compartilhar, né? Então, será que a gente consegue mudar essa lógica de competição tão acirrada para uma lógica de colaboração, de compartilhamento? Será que só tem um espaço, né? Será que dentro desses tapetes só cabe uma pessoa, né? Eu não consigo compartilhar, não tem espacinho para mais ninguém ali junto comigo, né? E eu acho que esse tipo de reflexão vai levar muito para o conceito mesmo de caráter, de valor, né? Quais que são as coisas que eu não abro mão para conseguir os meus objetivos, né? E o quanto que isso também foi incutido na pessoa, né? Porque a gente entra numa questão de educação mesmo, né? Da parte familiar e todos os contatos posteriores, porque o quanto que muitas vezes você é colocado como realmente um único, como foi falado também inicialmente, né, um único lugar, só tem essa oportunidade, depois, poxa, outra oportunidade como essa dificilmente vai aparecer ou não vai aparecer mais. Então, o quanto que isso já fica enraizado, né, na mentalidade das pessoas já desde muito novo, muito criança, né, do você ter que tirar aquela nota alta, do você ter que ir bem, e porque se de repente você não vai bem, né, enfim. Então, assim, esse lugar de você ir muito bem, às vezes até a qualquer custo, né, enfim,
já vem desde muito antes, né? Não, obviamente, a gente não tá falando de culpa dos pais, né? Já que entramos no assunto de culpa também. Uhum. Não estamos aqui para Contribuição, procurar. vamos falar de contribuição. Tem uma contribuição familiar aí E, nisso, né? exato, tem uma contribuição e também existe a contribuição da própria pessoa, que também entendeu aquela cobrança, aquela situação toda Uhum. colocada por outras pessoas, pelo outro, como, poxa, isso é uma responsabilidade minha, então qualquer chance que tiver, preciso, né, ir para cima, se precisar passar por Uhum. cima de alguém, vou passar, e alguma coisa do tipo, né? Então, Tem uma complicado. diferença entre eu quero que você se saia bem, né? Eu quero que você tire boas notas, tá? É uma diferença pra eu quero que você seja o melhor da sala. Se você não for o melhor da sala, você Uhum. não tem valor nenhum, né? A forma como a gente atribui valor para as conquistas, né? Porque se precisa ser, né? Você precisa ser o melhor da sala, custe o que custar, a gente entra num raciocínio maquiavélico de que os fins justificam os meios. E aí você sai atropelando todo mundo, e de fato, você não constrói ponte nenhuma, e é um lugar muito solitário, muito vazio de afeto, né? Esse o de não se vincular, de não olhar as pessoas que estão ao redor, que estão vivenciando aquela experiência também, né? Isso tudo se reflete muito no conceito mesmo de caráter. E caráter é da nossa formação, né? Caráter é uma coisa que vem desde o nosso desenvolvimento infantil, junto com o nosso desenvolvimento ali de personalidade. Eu acho que Eric Erickson, ele é psicólogo, né, Bi? Você lembra se ele é Ele é psicólogo, se é psicanalista. psiquiatra? Não, É, ele é um psicanalista voltado para ele desenvolvimento infantil. desenvolvimento humano, né, de modo É. geral também. E ele traz um conceito que é bem legal, que é, o caráter, ele tá muito ligado à maneira como a gente é educado, vai mudar de cultura para cultura, também tem uma questão de tradição ali envolvida, porque às vezes o que é correto num país não vai ser correto no outro, enfim. Mas de modo geral, é a maneira como a gente dá significado para os nossos impulsos, né? E como que a gente organiza eles para conseguir viver em sociedade, né? Então por mais que eu tenha um impulso meu, individual, instintivo, como que eu dou significado para isso para conseguir viver em sociedade, né? Então, como que eu desenvolvo e transformo esse impulso numa virtude, né? Para conseguir alcançar meus objetivos, óbvio, ter produtividade, claro, mas de uma maneira plena, né? De uma maneira com equilíbrio e tranquilidade, né? Então, como que eu dou o caráter daria aí significado para os instintos, de fato, né? E ajudaria a gente a ter uma vida mais equilibrada, né? Piaget também fala que o caráter ele vai ser resultado das interações sociais, né? E vai começar a desenvolver a moral das crianças. Então, eu não consigo desenvolver caráter sozinha, morando numa ilha, né, sem contato com ninguém, porque vai ser muito da interação social. O que eu faço, como que impacta no outro, como que eu vou gerando ética, empatia dentro das relações que eu tenho, né? Eu acho que Freud também, ele vai se debruçar muito, né, em relação à maneira como a gente lida desejo, impulso, e o quanto é fundamental a gente introduzir essas normas sociais para a gente conseguir viver em sociedade também, porque senão a gente vai ser esse narcisista, né? Você vai pensar na gente, o que é nosso vai estar sempre em primeiro lugar e eu não vou me incomodar com o que os meus comportamentos estão ali gerando nas outras pessoas, né? Então, ter muito forte esse conceito de caráter, né? Como que eu enxergo os meus impulsos, como que eu dou significado para eles, como que o meu comportamento vai afetar o outro, né? E não sempre me colocar em único, exclusivo primeiro lugar e ter um instinto de sobrevivência muito intenso, né? No sentido assim, tudo bem tirar o meu da reta e colocar o de outra pessoa, né? Contanto que eu não me prejudique, se a outra pessoa se prejudicar, blá, né? Então,
como que eu também consigo olhar para o outro e ver o que o meu comportamento está gerando no outro, né? E eventualmente, se eu entender que eu fiz alguma coisa que não é tão legal, como que eu lido com isso, né? O que que eu também faço de reparação? Porque nem toda vez que eu prejudicar alguém vai ser intencional. Às vezes a gente faz coisas sem querer e é normal, né? Como que eu depois consigo reparar isso, né? Se eu percebi que prejudiquei alguém, como que eu quais são as estratégias de reparação, né? Como que eu assumo a responsabilidade também dos meus comportamentos, né? Além da culpabilização e da punição, né? Além da porque também não vai adiantar pra nada, né, Bi? Por É. que tipo, não vai adiantar. Se eu prejudiquei alguém, qual que é o gesto concreto? Como que eu posso fazer para efetivamente tomar responsabilidade sobre isso, né? E eu acho que, óbvio, né, a gente está trazendo esse conceito de caráter, e caráter ele é individual, né? Tem toda uma questão social, educacional, mas cada um tem o seu e a gente não ensina caráter, a gente não ensina ética, ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem, né? E é muito difícil você trabalhar com alguém que não tem ética. Infelizmente, eu já tive essa experiência, não sei se vocês já tiveram, e é muito doloroso, porque você não sabe o que esperar daquela pessoa, né? É muito ruim, é muito angustiante. Mas a gente também não pode esquecer que, por mais que tenha uma questão individual, quando a gente pensa nisso, né, de puxar o tapete de alguém, de tentar ganhar vantagem, que tem também aspectos sociais envolvidos, né? Poxa, a gente vive numa sociedade que enfatiza o indivíduo, né? Então o indivíduo está no centro. Nós somos uma sociedade egocentrada, né? Que o indivíduo está no centro, a propaganda, né? O consumismo. E tudo isso hoje que delimita a maneira como a gente experiencia a vida mesmo, né? Como que a gente experimenta a vida, né? A gente já estava trazendo um pouquinho disso. Hoje, a gente educa as nossas crianças desde a creche, né? A criança tem 1 ano, é bebezinho, por mercado de trabalho e não para a vida, né? Empreendedorismo para crianças. Tem Opa, coaching coaching. para criança, né? Então, Isso assim, aí. a gente não está preparando a criança para a vida, a gente está literalmente preparando para o mercado de trabalho. Hoje você tem criança que tem cronograma de tudo, enfim. E eu não tô falando que tá errado, né? No sentido de que, poxa vida, a gente sabe que inglês é importante. Se você tem condições, não é para tirar a criança do inglês, não é para preparar, deixar de preparar para o mercado de trabalho, mas não só para isso, né? Criança precisa ser criança. Exato, e também precisa ter valor, precisa saber lidar com diversidade. Tem uma série de outras coisas, né? Não é só o mercado de trabalho. O trabalho é um pilar daquela vida, né? Não pode ser único exclusivamente para isso. E Não é só mais a uma parte técnica, né? dúvida, né? E mais uma vez, assim, sempre muito forte nessa mentalidade de escassez de recurso e possibilidade, né? Então, quantas vezes a gente não ouve, se você não, a oportunidade só passa uma vez só, se você não pegar e não agarrar com tudo, sem olhar para o lado, nunca mais você vai ter oportunidade de novo. Poxa, talvez aquela oportunidade não. Eu também não estou falando para ninguém não prestar atenção nisso. Mas também não precisa ficar louco, desesperado e passar na frente de todo mundo para conseguir uma situação. Vai vir outra coisa. Se uma porta for fechada, vai ter alguma que vai ser aberta, sabe? Também não precisa achar que porque não agarrou uma oportunidade a vida acabou, né? Ou muito dentro dessa lógica de competição. Só tem um lugar no pódio, né? Só tem uma possibilidade, todo mundo tem que pegar aquela possibilidade, Só né? tem um banco vazio no metrô. Se você não sair correndo, empurra uma velhinha e não senta, nunca mais você vai sentar no metrô. Ou na Uhum. vida, né? Tipo, É. meu, talvez você não vai sentar no metrô, caçamba, mas senta em casa, poxa vida, né? Segundo e terceiro lugar não é a mesma coisa, né? E quando a gente começa a falar assim, né, que a lógica, a maneira como a gente está criando as nossas crianças para uma lógica de mercado, né? Então eu estou criando meu filho para ele entrar no mercado de trabalho e eu estou colocando tais competências, características XPTO, né?
o quanto isso é danoso para a diversidade, porque a gente está criando um único jeito de ser, né? Uma única maneira certa de ser, ou as possibilidades muito dentro de uma caixa. A gente está vivendo, né, de uma maneira para se enquadrar numa realidade de mercado que mitiga muito a nossa liberdade de ser quem a gente quer, de ser o que a gente é, estudar o que a gente quer, né? Ampliar um pouco as possibilidades, porque é isso, a gente está sendo, né, muito colocada dentro das caixinhas mesmo, né? O que eu vejo de raciocínio corporativo para lidar com a questão de ética, que são os compliances ou são os códigos de ética, etc., eles são todos derivados de uma filosofia kantiana, né? Então, eu crio um livro de regras para nortear o comportamento do indivíduo, porque o indivíduo vai ser ético não por algo intrínseco, mas vai ser ético a partir das suas ações, né? Então, se eu faço coisas boas, portanto sou bom, se eu faço coisas ruins, portanto sou mal. E os códigos de ética, os compliances, eles têm esse raciocínio, né? Fugiu do código de ética, você é mal, tá dentro do código de ética, independente do formato, né? Eles anulam a possibilidade de deliberação individual. E eu acho importante que existam, né? Eu acho essencial que tenham códigos de ética, que tenham recursos de compliance, né? E de denúncia e etc. Mas eles não podem ser a única ferramenta para a gente avaliar o comportamento das pessoas dentro de uma instituição, né? Porque ele anula a responsabilidade sobre causa e consequência mesmo. E hoje também, né, Bia, a gente acaba virando uma commodity, né? As pessoas, elas estão sendo tratadas como um produto, e quase como uma lógica assim, sabe? Tem que toda hora atualizar o software, de uma maneira que a gente tem que ficar baixando aplicativo e atualizando, né? O tempo todo a gente tá se reciclando, mudando, sendo uma novidade constante mesmo, né? E muitas vezes, quando a gente entra em alguma empresa que tem uma cultura muito arraigada, muito forte em termos de valores, sei lá, a gente sabe que Ambev da vida, né? Tá até fazendo um rebrand aí bem forte para tirar essa essa cultura, né, essa imagem que ela tinha de ser muito Essa agressiva. pecha de ambiente hiperagressivo, né? Super, né? E quem entrava na empresa, se não aderisse esse tipo. E eu tô trazendo a Ambev só como um exemplo, né? Mas de modo Uhum. geral, quando a gente entra numa empresa, se a gente não se adequa a essa cultura, a gente é vomitado por ela, né? E aí a gente tem que entrar mesmo dentro da caixinha, porque se a gente não se adequar, a gente tá fora desse jogo, né? Porque a cultura permite isso, né? A cultura permite que a gente seja humilhado, às vezes, pelo gestor, tem que trabalhar mais para entregar o que precisa, enfim, ninguém olha para isso e pensa, poxa, não é legal, né? A gente também Segmento começa. bancário também tem muito disso, né? Perfeito. E hoje a gente, né, tem um movimento, um desejo de alguns RHs de valorizar não só o que você entrega, mas como você entrega. Começar a entrar um pouco nessa tentativa, né, de criar espaços mais colaborativos, no sentido de que assim, meu, beleza, você entregou, mas você deixou rastro de sangue, então pra gente não vale, né? Se você não conseguir contar, se orgulhar de como você fez, talvez não seja assim que a gente queira que você faça. E óbvio, né? Não tô brincando de poliana aqui, porque a gente sabe que entre discurso e prática tem sempre um hiato absurdo. Mas o que eu quero dizer é que as empresas estão começando a perceber que esse ambiente de puxar tapete, de deslealdade, de falta de confiança é nocivo para os objetivos da empresa, né? Porque se você cria um ambiente horrível, insalubre, que todo mundo fica doente, ambientes de confiança geram melhores negócios, né? Porque no final
o que a gente precisa também é de relação humana, né? O nosso trabalho, ele também tem um fator fundamental a gente se sentir útil enquanto pessoa, né? Para também criar relações humanas. Então, isso é legal, é uma luzinha aí no fim do túnel, né? Mas basear essas relações humanas em valores e não em uma falsa noção de tranquilidade, né? Não é, basear essas interações humanas em valores de fato, né? Não numa imagem de que tá tudo bem, mas efetivamente um ambiente colaborativo, né? Porque eu acho que a gente, enquanto cultura mesmo, tem toda essa questão do brasileiro, o homem cordial, né? O, a flexibilidade moral e tem todo esse espaço em que a gente deixa de expressar valores, ou a gente deixa de fazer certas exigências para não ficar feio, para não ficar chato, e assim por diante. E a gente vai perdendo também a noção, todo mundo vai perdendo a noção daquilo que é adequado, ação, consequência, justamente por isso, porque a prioridade sempre foi parecer estar tudo bem, né? E aí, eu acho que eu acho que esse é um momento, tanto para as organizações quanto para as famílias, de repensar efetivamente sobre valores, né? De deixar um pouco de lado o homem cordial, que fica tudo bem, que é simpático, mas que não segue as regras, que não entende regras como algo que é benéfico para o grupo, né? Que não se vincula a partir do comum, que se vincula a partir do próprio desejo, né? Refletir a respeito dos próprios valores e de como expressar e criar culturas que permitam a expressão desses valores, porque não adianta ter missão, visão e valores estampado na recepção da empresa e na hora de promover os gestores mal necessário. Sabe, gestor mal necessário? Aquele cara que é babaca, antiético, que faz assédio, mas que dá resultado. Pera, assim, que valores são esses? E que é esse o resultado que eu quero? É. E é esse o resultado? É assim que eu quero o resultado? Né? Então, acho que Eu tô disposto a pagar com a sanidade de muitos para manter esse um aqui, né? Eu acho que, assim, eu volto a repetir, né? Eu não sou poliana, eu não acho que. Às vezes a gente vê que entre discurso e prática tem um hiato, mas eu acho que só disso, das empresas já começarem a trazer, né? Olha, a gente também valoriza como a gente faz, né? O ambiente colaborativo é importante pra gente, isso gera uma reflexão, né? E aí acaba mitigando um pouco essa questão de puxar tapete, porque vai falar, cara, tem lugar para todo mundo, né? Aqui você também vai ser valorizado se você ajudar o seu colega, enfim, muda um pouco o cenário, né? Não incentiva o resultado a qualquer preço. Se a pessoa subir prejudicando os outros, isso vai ser analisado, isso vai ser levado em conta, né? Então, acho que é importante. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou? Quando a gente pensa no que a gente, né, de falhei, ter falhado, a gente já foi falando mesmo ao longo do programa. Que é isso. Tem pessoa que é bem intencionada, tem pessoa que é mal intencionada. E a maioria das pessoas, elas não fazem mal intencionalmente. Elas não acordam e falam, hoje eu vou ser maquiavélico, de quem que eu vou puxar o tapete, qual que vai ser o plano do mal que eu vou elaborar hoje. Não. Tem que o cérebro, como é que vamos dominar o mundo? Tem isso. Não é isso, né? Eu acho que é tipo, a pessoa tá ali, tá na correria, né? Tá nessa corrida maluca. E se às vezes até sem perceber acaba prejudicando a outra pessoa, né? A gente também não pode esquecer que muita gente sofre de mania de perseguição também, porque é mais fácil a gente culpar o outro do que assumir a nossa culpa,
né? Do que olhar pra gente e ver que a gente tinha nossas oportunidades de melhoria. É mais fácil falar que o meu colega foi promovido porque puxou o meu tapete do que entender que, poxa, em alguns momentos talvez ele teve uma entrega diferente da minha, enfim, e tentar de fato entender quais que foram os pontos que levaram aquela pessoa a ser promovida ou não, né? E eu acho que um passo que é importante é todo mundo às vezes já sentiu que alguém puxou o tapete, né, da gente. Ou de alguma maneira a gente já sentiu que alguém invejou a gente. Mas ninguém assume que sente inveja, ninguém assume que sentiu que puxou o tapete de alguém. Então, acho que é um convite também para a gente tomar um pouco de cuidado, porque a gente também está inserido dentro dessa lógica, né, de escassez, né, que só tem um lugar, que só tem uma pessoa, né, que para eu conseguir uma coisa, talvez a outra pessoa não tenha que conseguir, que é uma coisa extremamente capitalista. Então a gente O problema não é meu amigo ter, o meu colega de trabalho ter um salário superior ao meu. É, porque que o meu salário não é igual ao dele. É muito mais isso, porque eu vejo esse tipo de competição em ambiente organizacional, né? Ah, o fulano tem um salário maior do que o meu, eu não vejo mérito nas coisas que ele faz. Pera, não tem problema ele ter o salário que ele tem. É, é, por que que é que você não tem esse salário, né? Então olhar para as próprias ações e entender que pessoas boas fazem coisas ruins e pessoas ruins fazem coisas boas. E nessa tentativa de se ver como absolutamente bom ou absolutamente mal, aliás, nessa tentativa de se ver como absolutamente bom, que todos nós temos, a gente acaba negligenciando as vezes em que a gente tem ações que são negativas, né? Que é essa ideia de a gente também pode ter puxado o tapete de alguém sem perceber. Então, se responsabilizar por isso, sem flagelo, sem penitência, mas se responsabilizar por isso, né? E dentro das empresas, né, dentro das grandes corporações, enfim, tem jogo de poder. Não tem jeito, tem jogo de poder, tem jogo de interesse. E quanto mais a pessoa ela vai subindo de cargo, mais administração de ego a gente tem que fazer, né? Uhum. Como que a gente entra nessa água sem se molhar, né? Eu acho que é um pouco também disso, né? Como que a gente consegue, de alguma maneira, não se envolver tanto nesse jogo? Porque tem jogo de interesse, tem jogo de poder, né? Eu acho, assim, óbvio, eu acho que a gente tentou dar um pouco mais de luz para essa questão de puxar o tapete. Então, desde o que quais que são os sinais, puxar tapete está muito envolvido com o caráter da pessoa, porque tem algumas coisas que, enquanto caráter, a gente não topa, né? Tem uma questão social envolvida nisso, né? Então a gente também está muito condicionado a isso, mas a gente também não pode vir aqui e colocar a peneira no sol, né? Tampar o sol com a peneira, porque tem gente ruim, sim, né? Tem gente mal intencionada, sim, também. Tem pessoas tóxicas dentro do ambiente de trabalho, tem gente insegura que acha que só vai crescer, né, se o outro brilhar menos, se tiver alguém que brilha, ela sempre vai entender aquilo como uma ameaça, que fala mal da gente pelas costas. Tem isso tudo sim, né? E talvez é importante com aquelas pessoas, se a gente está numa companhia que tem outras pessoas que a gente confia também, fazer um toque de realidade, né? Porque às vezes até as pessoas chegam na gente e falam, ó, toma cuidado com o Beltrano, né? Toma cuidado com o Ciclano, enfim. Se tiver alguém também da nossa confiança, ouvir um pouco, porque se a pessoa ela realmente for desleal, se a pessoa realmente for antiética, enfim, não vai ser só uma pessoa que vai ter dificuldade para trabalhar com ela. Né? Ela vai deixar rastro de sangue aonde essa pessoa passar, né? Ela vai puxar o tapete aonde ela passar, né? Então, às vezes Embora nem conversar. sempre as pessoas falem sobre, né? Não, e aí também você vai ter que ver se você confia ou não confia, né? Porque Uhum. também abrir o jogo com alguém que, poxa, às vezes
né, não é da tua confiança, não é bacana. Mas se você tiver alguém que confia e tudo mais, vai ter essa oportunidade, né? Eu digo isso porque recentemente eu ouvi um relato, né? Então tinha uma pessoa que estava sofrendo bastante com uma pessoa que era muito tóxica, que falava mal mesmo né, dela por detrás, enfim. E aí, quando essa pessoa vai conversar com algumas outras pessoas do ciclo, né, de um ambiente de confiança, várias pessoas relataram que também tiveram dificuldade de trabalhar com essa mesma pessoa. E que as mesmas atitudes que essa pessoa estava fazendo com ela, já tinha feito também com essas outras pessoas. Ou seja, ela deixava esse rastro de sangue onde ela passava. Então, assim, não era tanto uma questão, né, uma questão situacional, que o santo não bateu, sei lá, né? Era realmente características daquela outra pessoa, né? E aí, se a pessoa é tóxica, cara, não, pra você, não tem que fazer, tentar evitar ao máximo e tomar cuidado redobrado, porque é alguém que não dá para confiar. Formalizar e-mail, né? Às vezes tem que fazer isso, né? Formalizar, ó, conforme a gente conversou, o que a gente combinou foi isso. Porque a pessoa ela vai mudar a regra do jogo no meio do jogo, vai tentar te queimar, enfim. Então, quanto mais você tiver respaldado, melhor. Mas também, assim, né? Se você conseguiu de alguma maneira fazer também esse choque de realidade para não cair naquilo de perseguição, né? E eu acho que puxar o tapete é algo que é sempre muito velado. Se tiver um espaço de conversar, de ser um pouco transparente, de falar um pouco com uma pessoa, não, puta, ó, tô vendo que você é um lazarentinho, que você tá tentando puxar o meu tapete, mas falar, ó, cara, né, eu sinto que trabalhar às vezes é um pouco mais. Que a gente precisa se alinhar um pouco mais. Se você joga luz também no que tá nebuloso, às vezes isso pode ajudar, porque aí a outra pessoa vai ver, puta, aquela ali tá ligada, né? Não dá para eu fazer qualquer jogo com ela, porque eu não vou ser o espertão aqui do negócio, né? Porque também quem tá puxando o teu tapete tá se achando super espertão, né? Quem tá fazendo isso de propósito, né? Super. Uhum. E nesse caso específico, eu tô falando quando você percebe que de fato a pessoa é mal intencionada. Porque se a pessoa fez sem querer, tipo, quando for conversar, ela vai até ficar mal. Ela fala, puta, não era isso que que eu queria fazer. Desculpa, vai mudar. Agora, se a pessoa é mal intencionada, ela vai falar, não, não é qualquer coisa que eu consigo fazer com essa pessoa, porque ela tá, né, ela tá atenta, enfim, né? Eu acho que uma armadilha é tentar dar lição de moral para um perverso, né? Eu Super. vou lá palestrar diante de um perverso e vou fazer que essa pessoa perceba o quanto ele é mau, o quanto ele é digno de vilão de Batman. E isso não funciona. Então, ter essa conversa, né? Olha, eu tô percebendo assim as tuas ações. Se for com uma pessoa Se for com uma pessoa normal, né, sem grandes tendências antissociais, essa pessoa vai se defender, mas vai repensar as ações, etc. Agora, se alguém mal intencionado, que tem a intenção de prejudicar, é muito mais para avisar, mas sem ter expectativa de que essa pessoa que essa é uma conversa que vai ser uma grande experiência transformadora para o outro. Porque não vai ser. E eu acho que pra gente também não ser tão ingênuo, É. né? A gente não ser tão ingênuo. Poxa, você percebeu que a pessoa, né, tá agindo de má fé com você. Já fez isso com outras pessoas, talvez seja da índole dela, do caráter dela, né? E o caráter dela permite aí esse tipo de coisa que você não compactua, fica ligado, né? Não é alguém para você ir depositar, né? Alguém para você confiar, enfim, é alguém que você tem que tomar cuidado, formalizar, né? Em reunião, tentar levar uma outra pessoa junto, né? Porque aí tem alguém ouvindo e a pessoa vai ter menos oportunidade de deturpar o que aconteceu, o que ficou alinhado, né? Nesse ponto é que entra o fato de ter código de ética, das organizações terem regra, né? Então você vai para a formalização das coisas. O
terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa. Eu vou trazer um recorte do filme do Diabo Veste Prada, que é quando a personagem da Anne Hathaway trabalha junto com a Emily, né? E aí a Emily, durante muito tempo, queria muito assessorar a Miranda, né, a chefe, numa viagem, enfim, num desfile de moda. Ela vinha arduamente trabalhando para isso. Em um determinado momento, a Miranda ela oferece esse cargo, né, para a personagem da Anne Hathaway, né? E aí, né, todas as intenções da Miranda elas são bastante questionáveis. A Anne Hathaway até aceita esse convite, ela tenta ir lá conversar com a Emily, mas ainda assim, para a Emily, aquilo foi uma puxada de tapete, né? Pela personagem da Anne Hathaway, talvez não tenha sido algo intencional, né? Mas a sensação que ela deu para a personagem da Emily foi realmente de ter passado ela para trás, né? Porque era algo que para ela era muito importante. Então acho que E ela até ilustra. fala isso, no filme, né? Mas como assim você vai? Você sempre diz que isso é futilidade, que você não tinha isso como interesse pra você. Então ela tem muita dificuldade de conseguir entender esse movimento que a Anne faz no filme. Perfeito. Então acho que isso ilustra bem um pouquinho do que a gente veio conversando, né? Eu vou trazer o filme Eu Me Importo, que não é lá, nossa, uma indicação de um filme que precisa se ver amanhã, não é mesmo? Hoje, logo após de você ouvir esse episódio. Até porque realmente tem muitas críticas negativas quanto ao filme. Acho que, inclusive, até também por conta um pouco desse enredo, né? O enredo do filme traz a atriz principal, né? A Marla Gleeson. E ela é uma guardiã legal, né? E abriga idosos dentro de um sistema de curadoria, né? Só que seria tudo muito bonitinho, muito legal, se fosse uma realidade necessária. Porque o tempo todo que ela faz no filme é criar uma necessidade para que esses idosos sejam alegados, né? Como que não podem cuidar, né? Não podem ter acesso da sua própria conta, à sua vida de maneira geral, né? E que precise ter uma guardiã ali. E aí vai, né, enfim, vai para todo um sistema e tudo mais, e ela ganha esse direito de administrar todo o dinheiro desses idosos, todas as casas, enfim, todos os bens, né? E ela, obviamente, vai tirando não só um dinheiro mensal, porque ela tem uma remuneração mensal para isso, que é extremamente alta, né? Não é uma coisa barata também. Além de tendo todos esses direitos sobre todos os bens, ela sempre vai dando, né, o jeitinho dela de pegar um pouco ali e um pouco aqui. Então, o filme ele é muito criticado, acho que por conta justamente dessa questão, eles colocam o filme, por exemplo, como comédia, como suspense, você fica um pouco na dúvida de dizer exatamente o que é o filme, enfim. Tem alguns momentos ali um pouco desnecessários, né? E ela acaba entrando o filme como um todo, ela pega uma idosa errada. Vou resumir mais ou menos assim, né? Porque essa idosa, ela tem diversas outras questões lá associadas, ela fica o filme inteiro tentando lidar com esse, entre aspas, erro, enfim, que ela teve com essa idosa, só que ela quer tirar vantagem ali daquela idosa, porque tem toda uma fortuna por trás, diamantes e tudo mais, e vai entrando numa seara e que você começa a ficar até perdido no filme. Mas assim, idoso por idoso, o próprio começo do filme e todo, né, o desenrolar dele, não só ela, mas como a própria idosa que ela está tentando, né, ganhar em cima, né, ganhar vantagem dessa idosa, em algum momento tira a vantagem dela também, né, que é essa puxada de tapete que a gente está falando o tempo todo. Então, assim, o filme como um todo é só puxada de tapete o tempo todo. Com a hora que você estiver aí no momento sem fazer nada, querendo, assim, lavar a louça e ver um filme ao mesmo tempo, fazer uma unha, assim, e ver um filme ao mesmo Filme de tempo. fazer unha. É, mais ou menos isso. É uma indicação nesse sentido. Quando a gente falou aqui da pauta, logo imediatamente me veio à mente
esse filme que é o tempo todo isso. Ela foi muito como é que fala? A interpretação da atriz, né? A Rosamund Pike tá muito boa. Obrigada. Eu queria que alguém falasse o nome dela, porque eu tenho, né, algumas dificuldades, né? Mas é isso, ela foi inclusive indicada ao Globo de Ouro. A interpretação dela realmente é muito boa. Acho que a única coisa que você consegue dizer, nossa, a mulher é muito boa atriz. Mas o Ela é filme, o ótima para enredo, esse tipo de papel, né? Porque em Garota Exemplar, ela também tinha essa dubialidade, assim, ela arrebentou, né? sim, exato. É Ela o, faz é muito o, bem esses dois chapéus, né? De boazinha, cara de Uhum, boazinha e vítima e tudo mais, e por outro lado tá se aproveitando, né? uhum. ela faz parte de um trope, né, de um estereótipo de cinema, que é a Rainha de Gelo. É aquela mulher impenetrável, né? E aí tanto a personagem dela em Garota Exemplar, segunda metade, quanto em Eu Me Importo, fazem parte desse estereótipo da Rainha de Gelo. Uhum, A mulher que tem perfeito. justificativas para ser amarga e, portanto, é impenetrável. É, A Frozen. enfim. É. Let it go. Let it go. Então, essa foi a minha contribuição de um filme não tão interessante, mas muito adequado ao tema que a gente tá falando. Porque, sei lá, um filme que tenha como objetivo principal falar de puxada de tapete, não sei se a gente vai conseguir dizer que é nossa, um excelente filme. Mas vamos lá, Beatriz. Olha, né? Tente você, amiga. Assim, o meu grande problema foi exemplos demais. Aí eu vou tentar escolher entre os que eu coloquei. Uma das primeiras coisas que eu preciso dizer é que para falar de puxada de tapete, é pegar qualquer uma das peças de Shakespeare, porque sempre tem. A mais famosa é Júlio César, né, de onde Uhum. saíram as frases "Cuidado com os idos É de tudo. março, até tu Brutus". Que essa frase não foi. Júlio César não falou isso, isso só aparece na peça de Shakespeare, né? Mas tem Hamlet, tem Otelo, tem Muito Barulho por Nada, então não são nem só as tragédias, Muito Barulho por Nada é uma comédia, né? Só não gosto muito o fato de que uma das piores personagens se chama Beatriz, mas tudo bem, a gente lida com isso, né? Mas assim, dá pra pegar qualquer coisa de Shakespeare, porque sempre vai ter alguém, assim, uma falha de comunicação e alguém mal intencionado que puxam o tapete e aí o principal tem muito trabalho na vida. Uhum. Você falou de Shakespeare, eu lembrei, tem também O Homem da Máscara de Ferro, né? Que eu lembrei agora. O Homem da Máscara de Ferro, do nosso amigo Alexandre Dumas, que também escreveu Os Três Mosqueteiros e etc. Que ali é uma representação do arquétipo da sombra, né? Uhum. De você ter um totalmente bom e um totalmente mal. E essas coisas. Não Essas existe. coisas todas. Ou Já você. tá muito polarizada a nossa vida atual, né? Não, e quem quiser uma releitura, pode assistir a Usurpadora, porque é a mesma premissa. Porém, com mais maquiagem. É a mesma premissa. Perfeito. Eu acho que agora a gente pode terminar o terapia de grupo, que a usurpadora fecha com chave de ouro. Fecha. Excelente indicação. Falando sobre. Quando a gente estava pensando em puxar o tapete, etc., a primeira coisa que veio na minha cabeça depois do Júlio César foi o talentoso Mr. Ripley. Que é um livro e tem duas interpretações para o cinema. A minha favorita é com o Jude Law, com a Gwyneth Paltrow e com o principal é o Matt Damon. É um filme Nossa, deve ser um puta filme bom, hein? Porque. O elenco é ótimo, tem o Philip Seymour Hoffman. Eu vou contar bem superficialmente. Fora que a estética do filme, a fotografia é linda. Gelo, gente. E ele deve É, estar novinho ainda, mais gato. tá todo mundo super novinho no filme. É, deixa eu ver se está em algum lugar, né? Não é dos filmes mais fáceis de encontrar. Eu acho que talvez seja mais fácil de encontrar até O Sol por Testemunha, que é a versão original, né, da década de 60. Achei que você fosse falar oriental. Quase que eu falei mesmo, foi. A dicção tá atrapalhada. Mas é um filme de 99 e ele é encontrável. No filme, o pai do Jude Law, do Dickie, contrata o Mr. Ripley para ir buscar o filho dele na Europa, né?
Porque o Jude Law é playboy, assim, ele tá lá gastando dinheiro do pai, ficando com todo mundo, causando, vivendo uma vida de socialite, e o pai dele, assim, traz meu filho de volta, né? Você que é um garoto correto, você que é um homem sério, vai lá e traz meu filho. E o Ripley, né, que é o Matt Damon, ele vai pra lá, só que ele meio que se encanta pelo estilo de vida do Jude Law. E meio que ele vai tentando roubar a vida do Jude Law. E aí você vai vendo o que isso significa. É um filme excelente. E uma das minhas citações de cinema favoritas vem desse filme. Que é o Ripley falando lá pro final, né? Que não importa o que a gente faça, não importa o quão dolorosa seja a nossa ação, nenhum de nós quer se ver como vilão, nenhum de nós quer se ver como alguém ruim. Por isso que a gente sempre tem justificativas para as nossas ações. E é isso, assim, você vai vendo o Ripley tentando roubar a vida do Dick. É maravilhoso esse filme. É isso. Eu acho legal essa narrativa, né, Bi, de trazer um pouco isso, assim, ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom, as pessoas, elas têm a justificativa também, né, eu gosto disso. Porque as pessoas são complexas, né? Pessoas muito ruins fazem coisas muito boas, pessoas muito boas fazem coisas ruins, né? Não é... às vezes a intenção é boa, mas a execução, a consequência é negativa, ou às vezes a intenção é ruim, mas a consequência é positiva. É tudo muito mais escalas de cinza do que necessariamente preto no branco. E aí, Seria 50 tons de cinza, não é mesmo? todo episódio, uma referência de 50 tons de cinza pra você. O outro filme, eu até pensei em The Politician, pensei em Mad Men, que são séries que se passam no ambiente organizacional, mas eu vou trazer um marco de cultura pop, que é o casamento do meu melhor amigo, como uma das dicas pro programa de hoje. Porque a gente assistia esse filme, a gente era jovem, e a gente tava ali com os olhos brilhando para comédias românticas, e a gente talvez não tenha olhado com tanta criticidade para o papel da Julia Roberts. No casamento do meu melhor amigo, ela é uma jornalista, descolada, etc. E ela recebe a notícia de que o ex dela, que é teoricamente, né, o melhor amigo dela, está se casando, e ela é convidada para ser madrinha nesse casamento. E ela vai até lá, ela conhece a Cameron Diaz, né, que é a noiva do melhor amigo dela, e ela julga a menina como inferior. E aí o resto do filme é ela tentando roubar o melhor amigo dela, né, tentando conquistá-lo de novo, né, muito seduzente, e sem se preocupar sobre os efeitos que isso teria para ele, os efeitos que isso teria para Cameron Diaz e tal. E até o verdadeiro melhor amigo da Julia Roberts, né, que ele ajuda, que tem a cena icônica deles cantando I Say a Little Prayer for You no restaurante, etc. Ele diz pra ela, assim, o que você tá fazendo? Ele questiona ela várias vezes. Mas ela, tão sedenta pelo que ela deseja, né? De repente ela viu valor nesse ex, né? Com quem ela já não se relacionava há tanto tempo. Aí ela, assim... ela continua ainda no egoísmo dela, etc. Eu acho que é um exemplo de tentativa de puxada de tapete aí pouco convencional. E assim, menção honrosa também tem puxada de tapete do Orgulho e Preconceito, que a gente sempre cita. Também tem puxada de tapete, acho que eu já falei, né? Em Mad Men, em Succession. Tem puxada de tapete em Homeland. Tem puxada de tapete, dá com pau na ficção, né? Muita. O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo! Beijinho. Tchau!